Bem, pessoal, revisando os códigos que a gente fez na última aula, o primeiro exemplo de código que eu dei foi o Hello World, que é feito com a função escreva, escreva ou escreval, e dentro do parêntese, entre aspas duplas, você coloca a palavra Hello World, ou qualquer palavra que você quiser, e aí aperta F9 para executar. Pronto, beleza. O Hello World foi executado. Lembrando que, tipo, o escreva, o escreva L, ele quebra uma linha. Eu digito qualquer coisa aqui. Ele quebra uma linha e escreve abaixo. O escreva normal, o escreva simples, ele vai continuar escrevendo na mesma linha do outro comando. Tipo, percebe que o Hello World está junto do comando abaixo. Pronto, é isso. Simples, simples. Lembrando que todo código que vocês executarem tem que ser dentro desse espaço aqui, entre início e fim do algoritmo. Esse outro espaço é para declarar variáveis. O próprio programa já mostra seção de declaração de variáveis e seção de comandos. Isso é intuitivo. Vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo era para atribuir valores para variáveis. O que são variáveis? Eu expliquei para vocês que variáveis eram algo que você guardava um valor para poder recuperar depois. E aí, aqui na seção de variáveis, você coloca o nome da sua variável, pode ser uma palavra que você quer armazenar aqui dentro. E aí você vai ter que definir o tipo de valor que vai ser armazenado aqui. Vai ser uma cadeia de caracteres. Então eu coloco caractere. Eu vou para o início, escrevo o nome da minha variável, que é palavra, e com menor que e traço, eu atribuo o conteúdo dessa variável, que aqui eu posso colocar coisa. E aí eu vou chamar a função escreva L, ou escreval, para imprimir na tela o que é que tem escrito dentro dessa palavra. E aí aperta F9 para executar, tem escrito coisa. Pronto. Agora vamos ver o próximo. A próxima coisa era a função leia. A função leia, ela recebe do usuário algo que ele digita, tipo, é uma informação externa. Então, você precisa armazenar essa informação em algum lugar, que precisa ser uma variável. É interessante que seja uma variável. Você coloca leia, o que é que vai ter dentro de variável, dessa variável palavra. E aí, eu fazer isso é a mesma coisa que eu dizer, olha, dentro de palavra, o que o usuário digitar, tipo leia, o que o usuário digitar vai estar dentro de palavra, da variável palavra. Só que eu usar a função leia sozinha não é tão legal porque vai aparecer lá só o tracinho piscando esperando que o usuário digite algo. Então é bom que a gente use o escreva ou escreva L para que o usuário saiba o que digitar, saiba o que é que está acontecendo. E aí eu coloco aqui, digite algo, para ficar mais fácil. Depois do usuário digitar algo, eu quero escrever o que o usuário digitou. Então eu vou lá, escreva palavra, que foi o que o usuário digitou. E para ficar um negócio mais organizado, eu vou deixar uma mensagem para o usuário dizendo: olha, você digitou isso. Para ficar um negócio mais bonitinho, né? Aí eu executo, ele diz digite algo. Eu vou digitar alguma coisa aqui e ele diz: olha, você digitou isso. Pronto.
foi o assunto da última aula, foi basicamente essas funções. E aí, para lembrar outras coisas que eu coloquei e não estava no slide, eu expliquei também sobre os operadores matemáticos. Por exemplo, se eu quiser fazer uma conta aqui de tipo 10 vezes 50, ele vai escrever o resultado, que é 500. Se eu quiser saber também quanto é 10 dividido por 50, eu coloco uma barra e aí vai dar 0,2. Se eu quiser saber quanto é 10 mais 50, eu coloco um mais. E aí o resultado. Se eu quiser saber quanto é 10 menos 50, eu coloco menos. Dá menos 40, que é um resultado negativo. Caso eu queira saber a potenciação de um número, por exemplo, 2 elevado à quarta potência, eu coloco o acento circunflexo, e aí eu coloco 2 acento circunflexo 4. 2 elevado a 4 dá 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então 2 elevado à quarta dá 16. Pronto, beleza. E agora, caso eu queira saber o resto de uma divisão, eu coloco tipo 30, porcentagem 11, ele vai me informar o resto dessa divisão. Vai sobrar 8. Se eu dividir 30 por 11, sobra 8 de resto. E para calcular a porcentagem de algo, como é que eu faço? Para calcular a porcentagem de algo, eu coloco o valor que eu quero calcular a porcentagem, vamos dizer de 100. Quanto é 10% de 100? Eu faço vezes 0,1, que é 10%. E aí ele dá o resultado, que é 10. Se eu quiser saber quanto é 30%, eu coloco 100 vezes 0,3. Vai dar 30. Se eu quiser saber quanto é, sei lá, 7%, é 0,07. E aí vai dar 7. Se eu colocar outro valor aqui, 10% de 200, vamos ver, ou de 300. 10% de 300 é 30, né? Pronto. E para calcular a raiz quadrada, eu posso colocar aqui 16 elevado a 0,5. Eu calculo a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Ou então, a gente também pode usar o método raiz que. Deixa eu colocar maiúsculo, eu estou falando para vocês usarem maiúsculo, então eu vou colocar maiúsculo. Raiz Q de 16 é 4. Eu era para ter colocado escreva, né? Vamos lá. Escreva L raiz de 16. Pronto, dá 4. Outra coisa que eu falei também na aula anterior é que existem tipos de dados. Os tipos de dados a gente geralmente usa para variáveis. Se eu criar uma variável coisa aqui e eu disser que coisa vai receber um número inteiro, eu preciso dizer que isso é um inteiro. Inteiros são números que não são quebrados. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se eu coloco 1,3, não é um número inteiro. Isso é um número real. São aqueles números tipo 1,3, 1,7, 1,4 e por aí vai. Se eu quiser escrever dentro dessa variável coisa uma palavra, eu coloco caractere. E se eu quiser escrever esse coisa um valor lógico, eu coloco lógico. O que é um valor lógico? Valor lógico é
algo que pode ser verdadeiro ou falso. É um booleano, conhecido como booleano. Então, basicamente, o que foi ensinado nessa primeira aula foi isso. Foram como escrever os valores para as variáveis, como a pessoa atribui um valor para uma variável, a função leia, os operadores matemáticos e só. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato comigo.